Olá, bom dia. São 7h12 da manhã do dia 4 de julho de 2023. E, ou seja, quer dizer, conforme, quer dizer, o que, o que hoje vamos dizer. Puxa vida. Eu poderia escolher. Sim, Deus me disse, com tantas coisas realmente a acontecer, fatalmente você sabe o que escolher. A questão é você, não, é você de fato saber do tamanho de vida sim, que você pode ter. Aí eu pude realmente me lembrar de que meu irmão um dia esteve a me falar que numa determinada idade a gente tinha que de fato um menino, assim, emparedar e ali a medida do menino tirar e era só multiplicar, que seria o tamanho que o menino iria ficar quando a idade adulta viesse a chegar. Poxa vida, pensei naquele momento nessa conta comigo mesma realizar. Por isso com Deus eu fui falar. Eu disse para ele, ontem, como eu estava mesmo precisando de entrar nesse ambiente de cunho muito particular, eu, no mundo de Daniel, eu fui entrar e eu gostaria que o Senhor viesse a me medir, a me pesar, conforme a escrita da parede. Eu quero saber se eu vou ser julgado insuficiente para a tarefa que o Senhor está a me solicitar. Deus me disse, Deus me disse para toda a minha arcada dentária eu retirar. Que dente não deveria de fato contar. Eu fiquei imaginando como é difícil uma criança mastigar. Se imagine um pedaço de carne suculento, gostoso lá, e você coloca na mão da criança e ela vai ficar baba, 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 baba. Logo entendi a coisa maravilhosa que Deus estava a me solicitar. Sim, voltar a ser criança no lugar. Do tipo que nem dente tem para quarar. Poxa vida. E assim eu fui, toda arcada dentária, retirar. Santo, quando eu estive a me olhar, não foi assim essa imagem, beleza, quer dizer, bonita. A imagem da nobreza, da realeza. Eu pude ver de fato uma figura meio que esquisita, do tipo sofrida, sem nenhum tipo de motivo para colocar o que dentro na vida. Santo Deus, coisa esquisita essa. Mas, como era para eu de fato medir, pesar, voltei para o espelho de cunho particular e disse para Deus: pronto, sem dente eu estive a ficar. Deus então me disse para eu de fato passar as mãos nas minhas madeixas e deixasse toda a cabeleira para lá. Puxa, vi fio de ouro. O quê? Passar fio de prata. Tinha fio de cobre, fio disso, só coisa boa. Nobreza, nobreza, riqueza, nobreza. De repente, toda a minha cabeleira estava ali numa bandeja. Eu me lembrei de um conto que eu estive com a família compartilhar. Se quando no cemitério da Palmeiras eu estive a entrar e estive de fato a doar todos os meus cabelos para cada túmulo eu poder de fato enfeitar, colocando um laçarote em cada um que viesse de fato ali me solicitar. E por dias e dias e dias e dias e dias eu passei naquele lugar. Santo Deus, não foi fácil? Não foi fácil, de novo, para Deus olhar o espelho da vida se manifestar
E eu sem nenhum cabelo. Santo Deus, sem cabelo. Fiquei, de fato, querendo encontrar criança. Sim, porque iria naturalizar a fisionomia que eu estava a enxergar. Ah, mas não havia motivos para eu me alegrar. Não era bem a fisionomia de uma criança que eu estava a enxergar, mas de uma gente sofrida, sofrida e sofrida, que muitas vezes tinha mesmo que diante de uma máquina sentar e ali muito remédio tomar e não ter nenhuma chance, sim, da madeixa ali continuar. Santo Deus, como era difícil medir e pesar as coisas que eu tinha mesmo que carregar. Olhando para Deus, Deus esteve a me falar. Agora você deve mesmo tirar todas as possibilidades de você, sim, qualquer coisa levantar. Fraca, você vai ficar. Não pode mesmo ter força. Sim, usar força no lugar, já que é para medir e pesar. Deixa o corpo tombar, como se você não tivesse nem vida mais para carregar. Poxa, de repente uma marca esteve a chegar, ali eu estive a deitar, e olha que eu fiquei a pensar, não é possível que eu não vou encontrar uma forcinha, quer dizer, nem que seja uma folha, sim, para eu me espelhar. Mas a coisa era tão difícil, tão complicada, que parece que a lei de gravidade me prendia ali, naquela maca. E eu tombada, sem força para nada. Pedi então para o querubim me ajudar. Na maca, o querubim esteve a me amarrar e me virou para eu poder me olhar. Puxa vida, quem iria gostar de ver aquilo ali de uma maneira tão complicada, sem força, necessitando até de ser carregada para ser espelhada. Mas eu precisava ser medida e pesada. Ah, como era difícil. Não, como era difícil a visão ali encontrada. Porque uma folha diante de mim passava e eu nem sequer acompanhava. Naquele momento o querubim me falava. É a vida. É a vida que fica todos os dias um tanto mais complicada quando a gente bebe água do tipo contaminada, água que não deveria ser misturada com absolutamente nada. Mas se a gente continua tratando a água de uma maneira tão complicada, achando que podemos neutralizar coisas que nós fazemos de conta não enxergar, muito mais difícil será. Puxa vida. Ali, voltando, pensei que Deus fosse me falar para dar balança, sim, da justiça, eu pisar. Mas nada. Deus me disse para eu juntar tudo quanto é níquel que eu pudesse, de fato, encontrar. E eu deveria ser, porque, sim, lagartixa, usar a língua para, de fato, eu poder abocanhar tudo quanto é níquel do lugar. Fiquei pensando como era difícil a gente se sustentar. Numa parede aqui, noutra parede acolá, e mais parede. E eu tendo que acreditar que eu seria capaz, sim,
de emparedistar e níquel buscar. Nem sei quanto tempo, nem sei quanto tempo, não deu para calcular. Eu fui, enquanto folha que nem conseguia mesmo levantar, ser lagartixa, para níquel e mais níquel e mais níquel e mais níquel pegar. Quando eu achei suficiente para ali voltar, com Deus eu fui estar. Ele então me disse, e aí, como é que o corpo está? Santo, teria eu que mais uma vez me olhar. Fiquei pensando, não, eu não devo me preocupar com a visão. Eu vou apenas me concentrar em todo o níquel acumular. Abri os olhos, puxa vida. O problema era o tanto de lata. Era o tanto de lata que a gente esteve a fabricar usando material que a gente deveria mesmo descartar e ainda ter que se responsabilizar até uma solução definitiva, se é que assim a gente pode falar, encontrar. Puxa vida, fiquei pensando que não era uma coisa que eu gostaria mesmo de enxergar. Mas quantos produtos nós estivemos a embalar com lata de níquel, ou níquel a se transformar em folha de alumínio para de fato produto a gente plastificar. Fiquei pensando em quantas crianças poderiam se prejudicar. Se não era fácil engatinhar, se folha de papel você viesse a virar. Não seria fácil um adolescente poder, numa festa, entrar, se esbaldar, numa quadra pular, e até, de fato, na areia da vida se encontrar batendo bola. Puxa vida. Imagine se eu fosse olhar para um adulto que precisava todos os dias dormir e acordar, sabendo que a lida iria chegar e ele não teria o suficiente para as contas no final do mês pagado. Imagine ele se ver nessa condição de folha de papel, ainda com arcada dentária ali a se prejudicar, dente podendo tombar do nada no lugar, e cabelo a se esvoaçar, como se o próprio vento fosse capaz de tirar. Tudo isso porque a gente não teve a decência de apresentar, sim, o que os reis magos estiveram a ofertar. Porque se eu fosse com os reis magos falar, ele com toda certeza iria me dar. Mirra, prove aí, minha filha. Veja se é uma coisa boa para a gente, de fato, em lata de alumínio colocar. Veja, minha filha, se mirra é uma coisa para a gente, produto, temperar. Veja, minha filha, se a gente pode colocar mirra em carne de jabá. Veja, minha filha, se a gente pode usar mirra para remédio a gente fabricar. Me diga, minha filha, qual é a possibilidade que a gente tem da gente poder se livrar de tanta mirra no lugar. Eu poderia dizer para os reis magos que tipo de vida a desgraça desejou nos dar. Mas como os reis magos sabiam
sabiam mesmo que em cada momento que eu fui, sim, com Deus está para me enxergar, e eu saberia de fato o tipo de vida que a desgraça plantou nesse lugar. Ah, é a desgraça. A desgraça acreditou mesmo que poderia pegar o ouro puro de Ofir, e poder a boa vida levar. Porque ali os reis magos estavam a me dar o ouro de Ofir. Puxa, mas o ouro de Ofir não existe nem a possibilidade dele aqui existir. Só existiu naquele momento ali. Para o Filho de Deus. Para o Filho de Deus. Poder mesmo sentir a alegria, sim, que os reis estavam a dividir. Imagine só se o ouro de Ofir poderia existir em algum de nós aqui. Ah, mas a desgraça acreditou assim. A desgraça acreditou que poderia mesmo não só receber como seu próprio ouro de Ofir e a própria vida. Não, destruir. Ah, mas tinha o incenso. Ah, o incenso. O que eu poderia de fato encontrar dentro, sim, do incenso que os reis magos estavam ali a me dar? Disse para os reis magos qual é a possibilidade. Qual é a possibilidade de a gente poder respirar dentro desse ambiente que hoje nós estamos a passar. Os reis, então, estiveram a me falar, olha, na condição de girino, a gente poderia, de fato, até dentro de um pote, pode ficar. Mas como saímos da condição de girino para a condição de sapo no lugar, penso que é tão difícil respirar que a gente poderia mesmo se lembrar, sim, do quão é doloroso a gente sal em sapo jogar. Imagine você no lugar onde o incenso puro estar ali a passar. Os reis magos lhe dando a alegria do olhar. A mirra ali para você saber o momento certo mesmo, certo, de você lidar com as dificuldades que cada um estará a passar dentro do próprio ambiente de cunho particular e que não é dado a ninguém o direito a porta atravessar. Mas você sair daquilo ali, tentar respirar e você se colocar nessa posição de sapo, como se as costas estivessem a queimar. Puxa vida, eu poderia mesmo me perguntar em que momento nós estivemos a nos preocupar. Sim, com os elementos químicos do lugar. Porque se fezes eu examinar, eu tenho que considerar a possibilidade de encontrar elementos químicos nas fezes. Assim eu vou poder, de fato, o paciente medicar com uma visão mais particular. Porque não é só verme que eu posso encontrar nas fezes que eu examinar.
eu vou encontrar além de verme das fezes. Imagine se eu pegar um pote de urina e pedir mesmo para alguém separar todos os elementos que na urina se puder encontrar. Imagine se a tabela periódica eu buscar. E ali eu vou, de fato, tentar identificar os elementos químicos. Santo, quão difícil será. Sim, quando o químico constatar que há elementos químicos que na própria tabela periódica não tem como você, de fato, justificar. Porque estiveram a quebrar, sim, patente. E se a gente quebra patente para produto químico usar, sem sequer avisar que dentro do alimento que você está a mastigar tem aqueles produtos químicos lá, que chance você terá quando der fronte do médico você está para do seu problema você tratar? Como é que o médico vai poder sim buscar lhe medir e lhe pesar e o remédio ele poder adequar? Puxa vida. Como é difícil exame de urina nesse lugar. Agora é a parte mais delicada. Você se vê sentada defronte de uma máquina para você, de fato, ser examinada. Sim, porque antes do sangue eu examinar, eu preciso me dar uma oportunidade de na máquina passar. Sim, para de fato o exame de sangue não mascarar o que a máquina realmente vai mostrar. Imagine eu ali na máquina, tentando mesmo me acalmar, o medo a me dominar, o sangue a borbulhar, o coração tentando encontrar motivos mesmo para o cérebro poder, de uma maneira ou outra, se acalmar. Se não tem como você na máquina passar, com sangue a borbulhar, cérebro a queimar. Isso pode, de fato, mascarar, sim, o próprio exame de cunho particular. E por que disso eu estou a falar? Porque o próprio exame de sangue, iria denunciar que tanto elemento químico no lugar faz com que a leitura, a gente possa mesmo, do tipo atrasar. Sim, sabe como é que é? Se o B não se juntar com A, certamente não será Bá. Imagine ali, de fato, o caminho a se formar. O B está junto com o A, mas ali o sangue a borbulhar, a coisa a se complicar, e a máquina não consegue enxergar que o B está junto com o A e que agora é Bá. E aí você não conseguir mesmo a leitura realizar, para o paciente realmente você tratar. Você estudou, sabe que o exame é propício, que aquilo tem que estar lá, mas que você está tentando de fato o exame ali, examinar, e você não consegue. Não consegue a leitura realizada. E aí você tem mesmo que trazer uma opinião, uma ideia.
Mas como uma opinião, qualquer um pode dar, até com exame de mão. Qual é a utilidade do exame eu realizar se o próprio exame não está a me dar a leitura que eu preciso para do paciente eu tratar? Tudo isso porque a gente resolveu mesmo usar o dinheiro de cunho particular para o crime organizado facilitar. E muito equipamento. A gente resolveu apenas maquiar. Sem contar que a gente não tem nem dimensão de tudo aquilo que nós realmente fomos capazes de realizar. E que o exame de urina, o exame de fezes, o exame de sangue é capaz de detalhar. Se a química eu buscar. Ao longo do tempo, eu fui deixando mesmo de ofertar, sim, aquilo que é beabá. Porque se o níquel, eu estive a usar. Se eu resolvi, de fato, até o níquel batizar. Como é que eu posso mesmo acreditar que eu vou poder a medicina usar para a saúde ali se manifestar quando a doença chegar? Porque se eu pegar o rótulo que no produto está longe de falar que eu coloquei níquel. Não só no produto que eu vou mastigar, como também na água que o produto vai conservar. Como é que eu vou explicar, sim, que uma bolacha que eu costumo naturalmente mastigar estar a carregar produto químico? Porque eu resolvi colocar produto químico para a bolacha baratear. Muito mais leve a bolacha vai ficar. E eu com o tempo, muito mais dinheiro eu vou ganhar. Porque quando a bolacha eu mastigar, eu vou sentir uma coisa assim pesada mesmo no paladar. Eu, que fui com Deus falar, e Deus vai me falar. Olha só, não é? Com o tempo, a gente foi deixando tudo passar. Porque o que é que a vigilância sanitária costuma realizar? Sim, para a saúde do povo preservar. Que tipo de produto eu posso com óleo misturar? Para o óleo ser capaz de secar sem realmente fritar. Apenas o produto maquiar. Cozinha, dá aquela sensação de fritura, mas fritura mesmo você não vai encontrar. Porque coisa frita é bem diferente do que hoje nós estamos a enxergar. Coisa frita vai cozinhar
o produto, mas sem água restar. Porque a água que vai estar na fritura é do próprio produto que eu coloquei para fritar. É aquela água que a fritura vai preservar. Não a água que o óleo estará a carregar. Isso é claríssimo para quem sabe do que eu estou a falar. Fritura preserva a água do produto a se fritar. E quando eu coloco mesmo produto para secar, sim, quando eu coloco para assar, eu fico pensando mesmo na capacidade da gente o tempo todo maquiar. E a gente foi se perdendo no caminhar, que hoje não sabemos nem mais como básico fabricar. Porque o beabá virou o níquel que a gente costuma usar. Assim a gente pode misturar, sim, olha, manteiga, sim, que é de fato algo que a gente pode tirar do leite puro que a vaca vai dar. Mas se até o leite eu estou de fato a batizar com um produto que está longe do rótulo identificar, imagine se eu vou encontrar dificuldade para manteiga, quer dizer, margarina, eu maquiar, dizendo que eu estive a misturar com a manteiga do lugar. Quando a gente resolve mesmo apenas uma pequena porção de gente privilegiar, sim, como doutores do lugar, é no que dá. Mas se a gente deixasse mesmo, deixasse a sabedoria chegar com as diversas perspectivas do olhar, a gente não chegaria nesse patamar. Porque outros, com toda certeza, iriam produtos comprar, o produto examinar, a sua própria linha de pesquisa criar. E aí sim, menino, poder de fato balancear. Mas uma luva que o tempo todo na mesma mão vai estar. Tem como a gente mesmo acreditar que a gente sabe medir e pesar produto químico nesse lugar para determinar o tanto que pode se usar? É por isso que eu escolhi desse assunto tratar. Sim, porque eu poderia mesmo falar de qualquer outra coisa. Mas como ontem mesmo eu estava assim, com o corpo a me cansar, estava cansada mesmo. À noite eu estive a atravessar sem conseguir mesmo o corpo descansar. Resolvi colocar um desenho animado do profeta Daniel. E vi aquela fornalha ali e resolvi entrar. Fiquei pensando na responsabilidade que nós deveríamos mesmo plantar. Mas que tipo de pessoa pode mesmo ser responsável nesse lugar? Se o tempo todo costuma trabalhar para a nossa pele maquiar. Santo Deus.
tudo hoje que estamos a nos preocupar é com o dente clarear, o botox que nós vamos de fato usar e a harmonia facial, que hoje é de matar. Gente, às vezes eu sento só para botar reparo nas caras. Eu fico pensando na hora que a gente tiver, sim, que encarar, sim, a dura sepultura. Eu quero saber em que momento a gente vai poder se encontrar dentro dessa caricatura que hoje as pessoas resolveram de fato. Puxa vida, imagine de fato ali o portal se apresentar e você por corpo brigar. Não é só eu, não sou eu, não sou eu. Porque hoje é assim. É produção em longa escala. Você olha para as pessoas. Santo Deus. Olha, eu jamais iria me encontrar dentro de um túnel onde muitos, com toda certeza, vão ter que entrar para o seu próprio cadáver identificar. Tamanha caricatura que hoje nós resolvemos mesmo. Porque, não, identidade nós resolvemos mesmo não tirar. A gente virou algo que é difícil mesmo de acreditar. E ainda sem ter nem a arcada dentária, nem a fisionomia que o nosso corpo sabiamente iria manifestar, aí é de arrasar. Mas como eu resolvi esse assunto tratar, medir e pesar, eu tenho certeza que nós sabemos do que eu estou a falar. Bom dia e bom dia. Conforme o divino sempre costuma me falar. Até já. Ele sabe que eu vou continuar.